Bom, existe uma pergunta que quase ninguém faz. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo dentro de um sistema que você nunca escolheu? Bom, pois é, né? Pense em um peixe que nasce dentro de um aquário. Ele cresce ali dentro, nada ali dentro e vive ali dentro. Mas existe um detalhe curioso. Ele não sabe que está dentro de um aquário. Para ele, aquilo é o mundo inteiro. E o mais assustador não é viver dentro de um aquário. O mais assustador é passar a vida inteira sem perceber que existe um oceano lá fora. Agora pense isso com a sua vida. Desde o momento que você nasceu, você foi colocado dentro de um sistema invisível de ideias. Antes mesmo de aprender a falar, já existia uma religião esperando por você, uma moral e um modelo de sucesso esperando por você. Você aprendeu o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, fracasso. O que significa ser alguém. Mas pare um segundo e se pergunte: quantas dessas ideias você realmente escolheu? O filósofo Nietzsche dizia que a maioria das pessoas vivem carregando valores herdados, como se fossem verdades absolutas. Mas esses valores são como móveis de uma casa antiga. Eles estavam lá antes de você chegar. Você simplesmente aprendeu a viver entre eles. Agora imagine uma criança. Ela nasce completamente livre de ideias, mas aos poucos começam a programá-la. Primeiro os pais, depois a escola, depois a sociedade, a internet e por último o mercado. E lentamente essa criança aprende um roteiro muito específico de vida. Estude, consiga um emprego, trabalhe, compre coisas, construa status e seja admirado. E quando você finalmente consegue tudo isso, algo estranho acontece. Você percebe que ainda existe um vazio silencioso dentro de você, porque talvez você tenha conquistado coisas que nunca quis de verdade. Existe um padrão psicológico que domina a vida moderna. A ideia é que a felicidade está sempre no próximo objetivo. Quando eu conseguir aquilo, quando eu comprar algo, então eu vou ser feliz. Mas o filósofo Schopenhauer percebeu algo brutal sobre a natureza humana. Ele dizia que a vida oscila entre dois estados: desejo e tédio. É quando você não tem algo e sofre desejando. Você imagina aquela coisa, você fantasia e projeta a felicidade nela. Mas quando finalmente consegue, o desejo desaparece. E junto com ele a excitação, então sobra apenas o tédio. Imediatamente nasce um desejo. É como correr atrás de um horizonte, você anda, 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 e ele continua sempre na mesma direção. Agora imagine alguém correndo em uma esteira. Ele corre cada vez mais rápido, mais esforço, mais energia e mais suor. Mas existe um detalhe, ele não sai do lugar. Talvez o problema não seja trabalhar, não seja conquistar coisas, e não seja ter ambições. O problema é nunca parar para se perguntar por que você realmente quer essas coisas. Agora reflita comigo. Imagine um pássaro que nasce dentro de uma gaiola. Ele cresce, come e dorme ali. Aprende que aquele espaço pequeno é o mundo inteiro. Mas um dia alguém abre a porta da gaiola. Algo estranho acontece, o pássaro não sai, porque ele tem medo do céu. A liberdade parece perigosa e a gaiola parece segura. Talvez muitas pessoas vivam exatamente assim, presas em rotinas que odeiam, em empregos que drenam suas vidas e em estilos de vidas que nunca escolheram, mas continuam ali, né? Porque realmente é confortável e previsível. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano vive tentando fugir de uma verdade assustadora. Nós somos livres, e liberdade significa responsabilidade. Responsabilidade por escolher quem você vai ser e por criar a sua própria vida. Mas isso assusta, né? Então muitas pessoas preferem viver seguindo um script da sociedade. Então pense na sociedade como um enorme teatro. Cada pessoa recebe um papel. Tem o padeiro, tem o empreendedor, o pintor, o lutador e um bombeiro. Então todos começam a atuar. Nas redes sociais todo mundo parece estar vivendo uma vida incrível. Mas muitas dessas pessoas são apenas personagens bem interpretados. Já dizia o filósofo Kierkegaard, que existe um tipo de sofrimento muito silencioso. O sofrimento de viver uma vida que realmente não é sua. Ele chamou isso de desespero existencial. Não é desespero de quem perdeu tudo. É desespero de quem tem tudo, mas sente que algo essencial está faltando. Existe uma metáfora muito interessante. Imagine uma casa. Dentro dessa casa existe um problema. Talvez rachaduras na parede, infiltração ou algo estrutural. Mas ao invés de resolver o problema, a pessoa decide decorar a casa, comprando móveis novos, pintando as paredes ou colocando quadros. Mas o problema continua ali, escondido e debaixo da superfície. E talvez muita gente esteja fazendo isso com a própria vida, comprando coisas, buscando distrações e criando metas, mas apenas empurrando o vazio para debaixo do tapete. Pois é. E agora eu quero te fazer uma pergunta totalmente desconfortável. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Se você tivesse nascido em outro país, ou em outra cultura, religião ou em outra família, você ainda acreditaria nas mesmas coisas? Ou apenas acreditaria nelas porque você foi treinado para acreditar? O filósofo Michel Foucault estudou exatamente isso. Ele dizia que muitas das ideias parecem naturais,
mas na verdade são construções sociais invisíveis, sistemas de poder que moldam a forma de como pensamos. Talvez viver de verdade começa quando algo quebra dentro de você, quando você percebe que muitas das ideias que carregou a vida inteira não eram realmente suas. E nesse momento surge uma possibilidade rara, a possibilidade de reconstruir quem você é, não baseado no que esperam de você, mas baseado no que realmente faz sentido para você. Então a pergunta volta, uma última vez: você está vivendo? Ou apenas cumprindo etapas de um roteiro que alguém escreveu antes de você nascer? Porque sobreviver, qualquer organismo consegue, mas viver conscientemente isso exige coragem. Coragem de questionar, coragem de desaprender, de destruir algumas ideias para construir outras. Talvez seja por isso que tanta gente prefere continuar dormindo, porque despertar dói. É o começo de uma liberdade que poucos estão preparados para enfrentar. Então talvez alguém esteja pensando agora: mas então a vida não tem sentido? Eu não estou dizendo isso. Pode ser que a vida tenha sentido e pode ser que não tenha. A verdade é que talvez nem seja a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é outra: você realmente está vivendo uma vida que quer? Ou apenas vivendo uma vida que te ensinaram a querer? Porque existe uma diferença enorme entre escolher um caminho e ser empurrado para ele sem perceber. Porque muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de objetivos que nunca pararam para questionar, defendendo as ideias que nunca pararam para analisar, vivendo uma vida que nunca pararam para escolher. E foi por isso que o filósofo Sócrates disse algo que atravessou mais de 2000 anos: uma vida não examinada não merece ser vivida. Ele não estava dizendo que a vida não tem valor. Ele estava dizendo que viver no automático, sem questionar e sem refletir, sem realmente olhar para dentro, é como atravessar a existência dormindo. Talvez o verdadeiro sentido da vida não seja algo que você encontra pronto. Talvez seja algo que você constrói. Mas isso começa quando você faz algo que poucas pessoas têm coragem de fazer: questiona o próprio roteiro da sua vida. Mas o filósofo Nietzsche fez uma pergunta perigosa: e se muitos dos sentidos que seguimos não forem descobertos, mas inventados? Inventados por religiões, culturas e por sociedades que precisavam organizar o caos da existência. Então nós nascemos dentro dessas estruturas. E passamos a vida inteira defendendo ideias que nunca questionamos. Mas talvez o verdadeiro problema não seja se a vida tem ou não tem sentido. Talvez o problema seja outro: você está vivendo a sua própria vida? Ou apenas representando um personagem dentro de uma história escrita por outras pessoas? Porque destruir ilusões é assustador. Quando certas ideias desmoronam, a vida pode parecer vazia por um momento. Mas Nietzsche via isso de outra forma. Para ele, esse não era o fim, era o começo. O começo da possibilidade mais rara de todas: criar os próprios valores, o próprio caminho e o próprio significado. Não viver como eco da sociedade, mas viver como alguém que se torna o autor da própria existência. Talvez seja por isso que tanta gente prefere não questionar nada, porque questionar é o primeiro passo para perceber que muitas das certezas da sua vida eram apenas paredes invisíveis. E quando essas paredes caem, algo assustador aparece diante de você: o espaço aberto da liberdade. E agora a pergunta final volta para você, não como teoria, não como filosofia e nem como uma decisão real. Você vai continuar vivendo a vida que te deram? Ou vai ter coragem de criar a sua própria?